Não, já falei com vocês duas. Ah, eu tenho pra ir. Bora. Agora eu vou já pra cá. Dá pra ensinar a montar por cima. Mãe, pai. Pra cá. Bom dia, Brasil. Bom dia, América. Bom dia, mundo. Sos, ri. Vamos dar continuidade à matéria sobre obsessão. Um dos grandes problemas ocultos que muitas pessoas às vezes são envolvidas e nem se esforçam por se defender, justamente por não conhecer, não saber que existe. Vamos passar então à segunda parte sobre a obsessão. Espiritismo experimental. O livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e dos evocadores. Contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Capítulo 23. Obsessão. Entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar, devemos colocar em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam
do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, impede-o de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, principalmente no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que entre nós as pessoas mais honestas podem ser enganadas por espertalhões. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual a pessoa sobre quem ele atua não consegue desembaraçar-se. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e este não se disfarça, nem dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece a fraude sem dificuldade e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Esse gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. Podem incluir nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que produzem ruídos e pancadas espontaneamente. A propósito desse fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas, item 82. Fascinação. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo
salte aos olhos de todo mundo. A ilusão pode ir mesmo até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que imaginam que este gênero de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas da faculdade de julgar. Nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres da fascinação, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças à ilusão que dela resulta, o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar, como faria com um cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Mais ainda, pode arrastá-la a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade, do qual ela procura livrar-se. Na segunda, a coisa é muito diferente. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto, atencioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de credencial, porém, mesmo assim, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de compreender. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles quase sempre consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos, por esse meio, evitando toda contradição. Fica certo de ter sempre razão. Subjugação. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob
um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Revela-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos alguns que, na falta de caneta ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Algumas vezes, a subjugação corpórea vai mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o domínio de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma jovem por quem não nutria qualquer sentimento e pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e por trás dos joelhos uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações, mas estamos convencidos de que absolutamente não o era. Doido, pois tinha plena consciência das coisas ridículas que fazia contra a própria vontade, sofrendo com isso horrivelmente. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar esse termo por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, ao passo que não há seres, por mais imperfeitos que sejam, que não possam melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando, na verdade, só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente
a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la, visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência e à veracidade das comunicações. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento, e não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, conclui-se que toda a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se, por vezes, se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que pareça simplesmente duvidoso. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Segunda, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceira, crença na infalibilidade e identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Quarta, confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que por ele se comunicam. Quinta, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis. Sexta, reagir mal à crítica das comunicações que recebe. Sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitava, constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Nona, ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou o objeto visado. Diante do perigo da obsessão, é de perguntar se não é lastimável que alguém se torne médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Afinal,
A obsessão não constitui uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas, ao contrário, foram os espíritos que fizeram que houvesse espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, é claro que há espíritos desde que há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, eles se revelam de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar-se que os espíritos só exercem sua influência por meio de comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos ou neles não creem, estão expostos a sofrê-la como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem como contrabalançá-la. A mediunidade é, para o espírito, o meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se traz, por mais hipócrita que seja. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e realmente faz muito mal. A quantos atos o homem não é impelido para infelicidade sua, e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se. Os incrédulos não imaginam expressar uma verdade quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente. É o seu mau gênio que o impele à própria perda. Assim, o conhecimento do espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos espíritos maus, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, a destruição desse predomínio, dando a cada um os meios de se precaver contra as sugestões deles. Quem então sucumbir não pode queixar-se senão de si mesmo.
Regra geral: todo aquele que recebe más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não seja médium, creia ou não creia. A escrita faculta um meio de nos assegurarmos quanto à natureza dos espíritos que atuam sobre o médium e de combatê-los se forem maus, o que se consegue com mais sucesso quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Se a cegueira dele for bastante forte, a ponto de não permitir que compreenda isso, outros poderão abrir seus olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nossa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns que, com muita leviandade, se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, bem como nessa espécie